Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindiponte Rio. Hoje a conversa será com o mestre em Ciências Contábeis, possui experiência há mais de 25 anos nas áreas contábil e tributária, professor convidado na pós-graduação na Mackenzie Rio e professor do CRCRJ, o senhor Márcio Costa, que irá abordar o tema Impacto da Reforma Tributária sobre o Consumo no Simples Nacional. Seja muito bem-vindo, professor Márcio, e a palavra é toda sua. Obrigado, Evelyn. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar aqui a convite do Sindiponte, né? Também tenho que agradecer a intermediação que foi feita com o Sindiponte, professor Anderson Fumax, né? a toda a diretoria do Sindiponte, na, na pessoa da distinta Diva Maria, né? Isso. É uma excelente, fantástica pessoa, que provavelmente ainda vai estar aqui conosco, né? Então, assim, pessoal, vamos ter esse momento para a gente focar no Simples Nacional, no impacto da reforma tributária no Simples Nacional. Então, a apresentação já está compartilhada aí com vocês. A apresentação já foi feita pela Evelyn, né? Então, a gente tem que destinar nossos primeiros momentos aqui para contextualizar um pouquinho, né, a reforma, antes de adentrarmos no nosso tema foco, que é o Simples Nacional, os impactos da reforma no Simples Nacional. Então, a gente teve, ao longo de 30 anos nesse país, né, estudos sobre a reforma, alguns avançaram, outros não, ficaram no meio do caminho e agora se tornou realidade, né? Tivemos a emenda constitucional 132 promulgada em 2023. Em 2025 tivemos a conversão do PL 68 na Lei Complementar 214, né? 500, 542 artigos, né? E hoje está sendo apreciado o projeto de lei 108 na comissão de Constituição e Justiça no Congresso, né? A gente já teve acesso ao relatório e a gente já sabe que teve algumas mudanças já na própria Lei Complementar 214, né? Então, assim, além desse projeto especificamente conduzir como será a gestão do comitê gestor, né? Ele também está introduzindo outras questões, esclarecendo alguns pontos já dentro da Lei Complementar 214, que não vai parar por aí, né, pessoal? Até final do ano, a gente certamente vamos ter aí um regulamento para especificar, normatizar muitos detalhes que aí já estão gerando controvérsia na leitura da Lei Complementar 214. Dos 542 artigos da Lei Complementar 214, é importante sinalizar para todos os senhores e senhoras aqui presentes que as regras básicas elas estão nos primeiros artigos, né? Então, a leitura dessa lei complementar para entender os princípios basilares que norteiam o novo sistema da tributação da reforma sobre o consumo, né, os nossos tributos indiretos, né, eu recomendo que pelo menos os 53 ou os 83 artigos iniciais, né, sejam lidos por todos, né, para a gente estar caminhando junto nessa jornada de uma quebra de paradigma, né, que literalmente a gente vai passar ao longo de uma transição. Então, a gente está saindo dos atuais tributos sobre o consumo, né, PIS e COFINS, as contribuições, né, cobradas pela União sobre
o faturamento, a receita bruta, saindo, né, migrando de uma forma que a gente vai entender aqui mais à frente, numa transição do ICMS, né, do ISS e quase Uhum. a, to, a totalidade do IPI. Ah, Ele não fica, o IPI ele não fica totalmente extinto, né? Mas uma grande parte dos produtos relacionados na TIP vão deixar de ter a incidência, uma vez que o que vai prevalecer no ordenamento legal agora vai ser os produtos que competem com aqueles produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, né? E se introduz a CBS, o IBS, o imposto seletivo e, como eu disse, o IPI, né? No qual a reforma tributária previu o fim do IPI inicialmente na PEC 45, mantendo a cobrança somente aí do IPI sobre outras regiões não concorrentes daquelas que têm industrialização na Zona Franca de Manaus. Ok? Então, temos a contribuição sobre bens e serviços, imposto sobre bens e serviços e imposto seletivo, que demonstra esse quadro. A CBS é gerida pela Receita Federal, né? Então, isso, a gestão desse tributo não se altera, né? Porque sai PIS e COFINS, entra a CBS, a gestão continua sendo pela Receita Federal, e o IBS, né, numa composição dos entes estaduais e municipais, cria-se, então, o comitê gestor responsável por toda a gestão desses impostos, né, que vão deixar de existir em 2033, literalmente em 2033, e vai passar a ser o imposto sobre bens e serviços. Vamos ter uma fase de transição onde estamos no momento de testes para efeito de parametrização de documentos fiscais, né? Então, tanto o comitê gestor, na sua fase de pré-comitê gestor, né? Porque só após, literalmente, a aprovação do PL 108, que a gente vai ter todas as normativas desse novo ente, deste novo órgão. Tanto que, recentemente, foi instituído, inclusive, o CNPJ, né? Foi divulgado nas mídias o CNPJ que foi criado para esse comitê, que praticamente, como eu costumo dizer, é um ente novo, dado as atribuições de responsabilidade para este órgão, né? Lembrando que tanto o Estado quanto o município só vão ter competência para alterar a alíquota, apenas. Todo o restante, normas, regulamentos, soluções de consulta, isso tudo passa a ser do comitê gestor, inclusive a gestão da arrecadação também, e fiscalização e controle do processo administrativo fiscal. Então, a tamanha competência que tem esse órgão. Então, esse momento, estamos debruçados numa fase de teste, todos devem estar acompanhando as notas técnicas que estão sendo divulgadas para efeito de inserir campos no documento fiscal, para trazer campos novos para atender, né, o que se imagina, que se vislumbra de uma apuração assistida, de um motor de regra, onde você literalmente possa ter o fisco tendo todas as informações e declarando de forma assistida, né, a apuração para que os contribuintes possam aferir, né, e dar o seu ok e controlar também essas apurações. A intenção é que realmente a gente entre um estágio, fazendo uma analogia, para uma igual a declaração do imposto de renda, né?
E a gente já ouviu, né? Vocês, alguns podem estar dizendo, já ouvi essa história, né? Isso não é novo. Só que existe uma questão curiosa. Em 2007, quando a gente teve a implantação do Sistema Público Eletrônico Digital, a primeira raiz do SPED foi o documento fiscal, foi a nota fiscal eletrônica. Foi a nossa primeira raiz do SPED. Depois começou a criar, a árvore começou a crescer, começou a ter várias raízes, várias declarações. Mas a nota fiscal, o documento fiscal, que era para ser o protagonista já em 2007, ele não foi protagonista e que gerou várias declarações, algumas até com informações duplicadas. Agora, a gente volta a ter, né, que a gente nunca deveria ter deixado, o documento fiscal como o protagonista da história. Por quê? Porque é ali que, literalmente, todas as informações que o fisco precisa, né, para uma apuração desses tributos estão ali informadas pelos contribuintes. Então, o que está se trabalhando agora com empresas dentro do projeto piloto, full time, fazendo teste em homologação junto com o comitê, junto com a Receita Federal, é justamente trocar informações de XML, troca de arquivo, testar ressarcimento para quem tem produtos que vão gerar cashback. Essas empresas estão literalmente fazendo todos os testes. Tá? Algumas empresas desenvolvedora de sistema também estão contempladas nesse projeto piloto e isso está rodando. Né? A expectativa é que mais para o final do ano esse ambiente de homologação esteja tão fidedigno ao que se pretende implementar a partir de janeiro de 2026 e em janeiro de 2026 quem emitir um documento fiscal que não esteja parametrizado com os dispostos que foram normatizados através das notas técnicas, não vão ter a sua nota fiscal deferida. Então, o arquivo vai ser rejeitado, né, por conta de algum erro na troca dessas informações, XML, algum campo, e isso vai ser rejeitado. Então, temos uma fase de transição, onde 2026 a gente já começa com uma alíquota teste, 2027 a gente segue já com a CBS, fica extinto o PIS e COFINS, 2028 a gente ainda tem teste para efeito de IBS, CBS já está rodando, porque começamos em 2027, e 29, 30, 31 e 32 há uma dosimetria da alíquota. Né? Então, se vai diminuindo a alíquota do ICMS e do ISS e vai se aumentando uma alíquota que a gente ainda não sabe efetivamente qual vai ser. Se imagina que gire para a CBS em torno dos 9, né? E efeito para IBS em torno ali dos 17, né, para compor os 26,5, mais ou menos isso que está se projetando, 26,5, 27,5, vai ser mais ou menos o que se vislumbra com essa lista. A base, a CBS, terão como característica um IVA padrão internacional, né? O país vem cada vez mais produzindo conteúdo estando dentro de compliance, de conformidades, de procedimentos entre relações fisco-contribuinte, processos, litígio no processo administrativo, no judiciário também, para efeito de estar dentro das prerrogativas que a OCDE determina. Né? Então, é uma busca que o país vem fazendo e a reforma tributária ela caminha nesse sentido também. Então, a gente tem aí uma base ampla de incidência, né? A gente está saindo, a gente está migrando agora com uma tributação que a base ela é mais alargada, né? A tributação passa a ser no destino, não mais na origem. Né? A gente tem cravado agora com ferro e fogo a não cumulatividade plena
a tão sonhada não como atividade plena, né, que a gente viu esvaziar, né, escorrer pelas mãos, tanto no PIS e COFINS também, quanto também no ICMS, lá o que foi prometido na Lei Candir e que várias vezes foi postergado. A gente agora tem, com a Lei Complementar 214, a garantia constitucional, né, a corroborada que vamos ter no atividade plena. Legislação uniforme, né, ou seja, são tributos siameses, irmãos siameses, né? A regra matriz da CBS é a mesma regra matriz do IBS. Fato gerador, fato imponível, regra matriz, regra espacial, a gente vai ver aqui mais à frente a composição dessa regra matriz. Rápida devolução dos créditos, isso é uma promessa, né? 3 dias para você ter até um ressarcimento. Quem viver verá, né, pessoal? A gente é muito, muito cético em relação à devolutiva de crédito, a ressarcimento, mas há uma expectativa de prazos muito curto em relação ao que a gente tem hoje, né? Desoneração dos investimentos, desoneração das exportações, e incidência sobre as importações. Isso permanece do jeito que é hoje. Princípio da neutralidade sendo observado agora com o IBS, a CBS, muito por conta da não cumulatividade, né, onde o objetivo da reforma é não mais tributos vai impactar no seu negócio. Lembrando que essa reforma tributária ela foi feita para CNPJ, ela não foi feita para CPF. A gente não está debruçado sobre uma reforma para diminuir carga tributária, e sim para manter. Tá? E sim para manter. A promessa é que não se aumente carga tributária, se equalize a alíquota para se manter o que a gente tem hoje. Tanto que essa fase de teste, onde os destaques de 0,1 e 0,9 no documento fiscal, vai ser mero controle para se aferir em 2007, literalmente a alíquota da CBS e para os próximos anos a alíquota do IBS. Então, a gente tem a operação com bens e serviços, onde o bens, todas e quaisquer, operação que envolvam bens móveis e imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos, serviços, todas as demais que não sejam enquadradas como operação, bens, nos termos da linha A deste inciso, não coloquei aqui, mas tem aqui embaixo, está lá no livro 1, capítulo 1, os artigos 1, 2, 3 da Lei Complementar 214. Fato gerador fornece o bem, o serviço, a entrega ou disponibilidade do bem, instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização, bem material, inclusive direito, né, prestação, disponibilização de serviço. Então, pessoal, fazendo uma analogia aqui pontual, serviços de tecnologia, né, que a gente estava tendo muita controvérsia se a incidência ia ser no ICMS ou no ISS. Algumas empresas, quando vinham estabelecer aqui no país, né, já tinha vários estabelecimentos em vários países, tinha uma dificuldade muito grande, porque aqui se deparava com esses dois entes federativos, né, e os dois brigando pela competência. Né? A reforma tributária, ela deixa de esse problema deixa de existir, né? Isso é muito bom em termos de projeção do país, em termos de equidade e equiparação com os outros países, no caso, os 175 países que já tem o IVA implementado e rodando, né? Aqui a regra matriz, literalmente, onde a gente tem o critério material, o critério temporal, o critério espacial, né? Então, todo mundo que se inicia no direito tributário, na contabilidade tributária, a gente sempre estuda a regra matriz, e a regra matriz aqui da reforma tributária, ela é o critério material, realizar operações, né? Então, assim, hoje o PIS e COFINS, a incidência é sobre faturamento, né? Então, a gente está migrando o ISS, prestação de serviço. O ICMS, ele tem muita analogia aqui, muita semelhança, porque ele também é operação nas circulações de mercadoria. Aqui é realização de operações, né? Literalmente, com bens materiais e imateriais, como a gente viu, onde o sujeito
ativo é União, Estado e município, sujeito passivo, fornecedor, né? Continua sendo o fornecedor. Se estudou ainda no projeto da PEC 45, antes de ser transformada na emenda constitucional, que pudesse ser o adquirente, né, o sujeito passivo. Mas, até porque a gente está falando de uma tributação sobre os tributos sobre consumo, né? E se é consumo, nada melhor do que você pensar no consumidor final, no adquirente, né? Mas não foi assim que seguiu, continua sendo o fornecedor. O critério temporal, caixa ou competência, né? Isso fica até muito latente quando você começa a pensar na ferramenta chamada split payment, né? Que é um outro assunto também. São vários desdobramentos que essa reforma nos impõe, mas aqui a gente tem que correr um pouco nessa parte introdutória para a gente adentrar literalmente no nosso propósito aqui, que é falar sobre o impacto do Simples Nacional. A tributação do destino e a alíquota, coloquei aqui a interrogação, porque literalmente a gente ainda tem que ver como a Receita, junto com o comitê gestor, vão balizar as informações quando começarem a chegar as notas em janeiro, ao longo de 2026, e eles começarem a fazer a projeção de base de cálculo e fazer mensuração em termos de alíquota. O contencioso, né, já falamos, vai ser administrativo e julgamento de processo. Atualmente, cada estado e município julga suas próprias questões do Simples Nacional e de outras, né, competência. Com a reforma, né, o comitê gestor terá câmaras de julgamento para decidir disputas tributárias deste imposto. Inclusive, se tiver decisões conflitantes entre IBS, o que está sendo julgado nos conselhos de contribuintes do ISS, e o que vai ser decidido na Delegacia da Receita Federal e no CAF, você vai ter uma câmara pacificadora no comitê gestor, onde vai reunir esses dois órgãos e vai decidir, né, digamos assim, um ato sumular, né, uma decisão que prevaleça para esses órgãos. Isso levando em consideração que realmente o fato gerador, a regra matriz de ambos os tributos são os mesmos, não tem por que você ter decisões diferentes para a IBS e para a CBS. Né? Então, como será a transição? Até 31/12/2032, os estados e municípios ainda julgam os processos hoje como normalmente, e a partir de 2033, tudo começa a ser migrado também e gerido pelo comitê gestor. Regra geral, empresas que não estiverem atentas a questões tributárias e não iniciarem a atualização de seus processos, certamente sofrerão consequências graves. Muitas podem até ter suas operações paralisadas. Né? Por que paralisadas? Porque em janeiro de 2026, que está batendo já a porta, se na hora de emitir um documento fiscal eu fizer a troca de informação com a Fazenda, não tiver dentro dos parâmetros aceitáveis, você não vai ter essa operação sendo realizada, né? Porque você não vai ter documento fiscal. Isso pode ser um problema seríssimo. Então, o momento já é de parametrização. Contudo, vale destacar que para o Simples Nacional, né, houve uma preocupação. O Simples Nacional também está inserido nesse contexto? Não. Né? Os CRTs do Simples Nacional que excede o seu limite, né? E do MEI ficaram de fora dessa fase de teste por enquanto. Tá? Aqui, ó, isso aqui foi retirado de uma nota técnica, tá? Da nota técnica de 2025-002, e disse aqui, está marcado aqui em verde, né? Que os contribuintes do Simples Nacional, somente a partir de 2027, terão que observar o documento fiscal dentro dos padrões que até então vão ser regulamentados para o Simples Nacional, literalmente. Porém, tem uma questão aqui que já preocupa, né? Porque se você, Simples Nacional, interage com as empresas que não estão no Simples e que já estão dentro dos parâmetros
que já emite, já estão dentro dos parâmetros regulares de documento para emitir seus documentos fiscais, para enviar seu arquivo XML, se você tiver que fazer uma devolução, a intenção é que essa nota de devolução ela também já tivesse com os parâmetros adequados. Né? Então, assim, mas o último comunicado foi esse. Né? Então, todos os fóruns de debate que acompanha fóruns de estudo, tanto na academia quanto em particulares, estão com essa informação. Simples Nacional, por enquanto, não há nada o que fazer. Tá? Segue o que se emite, o documento que se emite hoje, segue as regras que tem hoje. Bom, sabemos a importância do Simples Nacional para o país. Né? Aqui é um estudo do SEBRAE, onde o Simples Nacional, né, o número de empresas, o faturamento e a representatividade em comparação com o lucro presumido, o lucro real. Então, assim, é totalmente discrepante, né, a relação entre um e outro, porque são muitas empresas hoje optantes do Simples Nacional. E o que nos remete é que esse setor, literalmente, ele tem que ter uma atenção maior. Né? Ele não pode ficar alheio ao que está sendo discutido com as grandes empresas que geralmente estão no lucro real e algumas médias no lucro presumido. Então, em 2024, o país fechou o ano com 21,6 milhões de empresas ativas, segundo a Receita Federal. Dessas 18 milhões, ou seja, 84% estão no Simples. Né? Então, é o que corrobora o que eu disse aqui. Isso mostra que qualquer discussão sobre a reforma tributária precisa de uma lupa, né? De um olhar diferenciado. Estudo conduzido pelo IBDT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, um raio-x do Simples Nacional em 2025, mostra que mais de 70% das empresas optantes do regime simplificado vendem para consumidor final. Essa informação a gente guarda ela, ele é importante. Mais à frente a gente vai entender o porquê. Por quê? Veja, e aí eu já posso dar um spoiler aqui. 70% das empresas vendem diretamente para consumidor final. E aí eu já dou spoiler. Qual é o spoiler? Para essas empresas que estão posicionadas com esse cenário, a preocupação diminui radicalmente com relação àquelas que vendem no meio da cadeia, no B2C. Tá? A gente vai entender isso melhor ao longo do material aqui que eu estou apresentando com vocês. Simples Nacional vai acabar? A resposta é não. Mas ele vai mudar? Pode ser que sim. Né? Há uma pressão, a gente sabe que sempre houve e está muito latente, a gente vê algumas iniciativas, né, de que aconteça uma pressão para que haja uma migração, né, do Simples Nacional, do lucro presumido para o lucro real, uma vez que o que diferenciava muito esses regimes estão, com a reforma tributária, estão, digamos assim, se equalizando, dado alguns princípios basilares que a reforma nos trouxe, como tributação por fora, não mais tributo sobre tributo, a não cumulatividade plena e uma alíquota que, segundo os gurus que idealizaram esse sistema, né? E quando a gente fala dos gurus que idealizaram esse sistema, a gente não está falando de governo, não, pessoal, porque, na verdade, quem escreveu a PEC 45, que virou a emenda constitucional 132, foi a CECIF, um instituto financiado pela iniciativa privada, por incrível que pareça. É claro que quando o texto chega em Brasília, no nosso Congresso Nacional, ele começa a sofrer alterações. Né? Mas ele foi idealizado pela iniciativa privada. Então, assim, o Simples Nacional vai continuar existindo. A reforma atual foca nos impostos sobre o consumo, né? Que serão unificados através do PS e CBS, o regime do Simples, que também abrange outros tributos como imposto de renda, contribuição, previdência, serão mantidos. Né? A mudança não está na sua existência, mas na forma como ele vai interagir com o sistema. Né?
Aí que a gente passa a, quando falar de planejamento tributário, a gente tem que começar a inserir a palavra estratégia, né? Porque não é só você olhar para as normas tributárias, você vai ter que olhar para a estratégia, o core business do seu cliente. Como você está posicionado na cadeia negocial ali, fornecedor-cliente, fornecedor-cliente. Como a reforma tributária será que o Simples Nacional, regime que beneficia a média e pequena empresa, já cumpriu o seu papel relevante na inclusão de empreendedores? Estamos diante do fim prático do Simples, não por imposição legal, mas por uma inviabilidade competitiva? Fica essas perguntas para a gente refletir ao longo do nosso percurso aqui. Você, como contador, tributarista, né? Tributarista, já avaliou se o seu cliente, optante pelo Simples Nacional, registrou prejuízo, mas ainda assim prefere pagar imposto de renda e permanecer no regime, no Simples Nacional, podendo fazer um exercício de planejamento e ver se ele hoje, no sistema atual, já não deveria estar no Simples Nacional? São reflexões que a gente tem que botar de novo na mesa. Ah, eu fiz esse exercício com o meu cliente alguns anos atrás, quando ele migrou, quando a gente teve que fazer um trabalho, mas já tem anos que a gente fez isso, e aí ficou como tá bom para ambas as partes. É o momento de sentar novamente na mesa, não só fazer o planejamento tributário e entender a cadeia, né, de negócio do seu cliente. Será que chegou o momento de migrar para o regime do lucro presumido? Pode ser que sim, pode ser que não, porque tem um PL 182, que está lá no Congresso, que prevê aumento na presunção do lucro presumido. Então, assim, se o presumido era bom, porque a alíquota do PIS e COFINS era reduzida, ainda que não tivesse a tomada de crédito por estar no regime cumulativo, né? Se a presunção, né, o fato de você calcular ali o imposto de renda através de uma presunção era vantajoso ao comparar com os outros de regime. E essa presunção vai sofrer uma carga, um aumento, então já é um sinal de que, de repente, se a CPL também passar, a conta já para o lucro presumido já não vai ser nem tão boa, já vai ter que passar realmente a vislumbrar um lucro real. E a Folha com isso, né? Por que a Folha com isso? Porque quando a gente estava discutindo a reforma ainda, né, antes dela ser introduzida na Constituição, a gente sempre frisou, precisamos de uma reforma administrativa, primeiro, né, porque aí a gente poderia ter uma reforma tributária com a redução de alíquota, inclusive. Mas não foi assim. Aí se perguntou, pô, mas tudo que eu estou lendo sobre a reforma e principalmente com essa bandeira que levantam da não combatividade, eu, como prestador de serviço, eu tenho poucos créditos para serem aproveitados. Né? Então, assim, por que não ter logo também uma reforma sobre a folha de pagamento andando em conjunto com a reforma sobre o consumo? Quem sabe a gente aqui possa fazer um combinado interessante para não só ser vantajoso a reforma tributária, como vai ser para as indústrias, mas também para os outros segmentos, principalmente para serviço, que inclusive tem uma proposta do Congresso também tramitando, PL 63, pedindo um crédito presumido para as prestadoras de serviço que não vão ter como tomar volumes de crédito como outros segmentos. Então, perceba que as empresas do Simples Nacional estão no anexo 4 da tabela, serviço de limpeza, vigilância, por exemplo, já recolhem o INSS, a parte com uma alíquota de 20%. Nesse caso, uma migração para o real ou presumido não teria muita importância. A gente vai ver outros estudos. Aqui, uma alteração que foi feita lá pela Lei Complementar 214, artigo 516, que ele traz uma questão curiosa, porque ele passa a fazer, ele fez uma alteração na Lei Complementar 123 para dizer que agora o conceito de receita para Simples Nacional está apontando lá para o artigo 12 do Decreto-Lei 1598, onde você tem marcado lá também com ferro e fogo o conceito de receita bruta. É lá, né, que a gente extrai o conceito de receita bruta. Artigo 12, Decreto 1568. Tá? Então, agora, equaliza, né, o faturamento do Simples Nacional com os demais
setores posicionados em outros regimes para estarem sempre olhando para o que diz esse artigo. E certamente esse artigo já gerou muita controvérsia que, digamos assim, o inciso 4 lá trouxe na 12973 um certo alargamento também da base, quando disse que as receitas são aquelas oriundas da sua atividade empresarial. E o conceito de atividade empresarial a gente não encontra no ordenamento jurídico, né? E aí isso gerou muitas interpretações e ainda tem setores que ainda estão brigando por ter uma receita, tendo que oferecer uma receita ou não no STF. Outra questão aqui importante, receita bruta dos últimos 12 meses, nosso RBT12, né? Utiliza para a apuração da alíquota a ser paga pelo contribuinte no regime simplificado, né? Que se refere a 12 meses anteriores ao período de apuração, né? Passa a ser aquela auferida nos 12 meses anteriores, tá, pessoal? Olha só, é singelo aqui, mas a alteração é nesse sentido. Agora passa a ser aquela auferida nos 12 meses anteriores ao mês anterior ao período de apuração. Essa é a redação mesmo, tá? Essa é a redação mesmo. Vocês abrirem aí a Lei Complementar 214, fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que o texto literalmente é esse. Ou seja, os 12 meses passarão a ser apurados um mês antes do que se fez, do que se faz hoje, né? Está lá a alteração, artigo 18, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A na Lei Complementar 123. Então, o RBT12, ajustado no Simples, ele agora passa aqui o antes e o depois, né? Para ficar visualmente mais fácil aqui de identificar o antes e o depois, está aí para vocês todos observarem. Um exemplo, se a empresa for calcular a alíquota de novembro, a base de cálculo será nos últimos 12 meses, ou seja, até setembro, né? No caso, ou seja, outubro a setembro, né? Forma de pagamento no Simples, PGDAS continua sendo a forma padrão de recolhimento. Foi criado um novo modelo Split Payment. Como funciona? Literalmente, a sua tradução é a divisão de pagamento, né? Então, o que se pretende é que quando você efetue pagamentos lastreados num documento fiscal, o fornecedor receba literalmente só o preço combinado e o tributo, que não faz mais parte do negócio, né? Porque ele agora é literalmente destacado e transparente por fora, não há mais tributação por dentro, né? Já é destinado para a arrecadação pública. Então, o pagamento será dividido em duas parcelas, né? O valor da mercadoria vai para o vendedor, o valor do IVS será repassado automaticamente para o fisco. Split Payment e a integração com o PGDAS é um desafio. Uma grande dúvida é se o Split Payment será operacionalizado na prática. Hoje, ele já está sendo estudado para o regime regular, né? Mas no Simples Nacional será preciso conectar o PGDAS, as informações que ali constam, junto aos sistemas financeiros e a emissão de nota fiscal. Isso a gente tem que acompanhar como será regulamentado essa questão. Por enquanto, as empresas que estão muito mais preocupadas que o split payment já começa a acontecer no segundo semestre de 2027, tá? 2027. Essas sim já estão fazendo algumas simulações, né, de impacto, inclusive de fluxo de caixa, porque hoje, quando você recebe o valor, né, da operação, ele é cheio e você fica com esse valor durante um tempo até o recolhimento. Você gira com esse valor, né? Você gira com esse financeiro. E a partir de então, a partir de implementado o Split Payment, você vai ter uma quebra desse paradigma e um impacto no fluxo de caixa. Mas isso, por enquanto, ainda não foi estudado, né? E não teve nenhuma divulgação em relação à interação com o Simples Nacional, tá, pessoal? Só para a gente estar trazendo aqui algumas balizas
que norteiam a reforma tributária também como um todo. Sublimite. O que acontece se a empresa faturar acima de 3,6, né? Antes, o sublimite valia para ISS e CMS. Agora, só para o IBS, sujeito ao sublimite. Ou seja, se o faturamento ultrapassar o limite, a empresa sairá do Simples, né, apenas para o IBS, mas continuará recolhendo a CBS dentro do Simples Nacional. Tá? Fato gerador. Fato gerador do IBS e CBS será o local do consumo e não mais o local da origem. Né? Então, pessoal, eu estou no Simples e a gente vai ver mais à frente, eu não vou migrar para o regime regular da Receita Federal. Né? Na, o fruto dessa arrecadação, dessa operação, ela sempre vai posicionar agora no destino e não mais na origem. Né? Então, se hoje um contador, né, eu botei aqui o exemplo da nossa classe aqui, presta serviço no território do município do Rio de Janeiro, o ISS fica conosco, né, dentro do município. Com a reforma, o IBS será destinado devido no local onde o serviço for consumido. Né? Então, se a gente está aqui no Rio de Janeiro, foi consumido em Niterói, né, o fruto dessa operação, a arrecadação vai para o município de Niterói. A opção poderá ser feita 2 vezes ao ano. Outra alteração também pela Lei Complementar 214. Permissão para optar pelo regime 2 vezes no ano. Né? Então, hoje a gente só tem a opção de optar, né, pelo regime do Simples Nacional uma vez, vão ser 2. Então, permite que o contribuinte do Simples Nacional opte por recolher IBS e CBS pelo regime regular 2 vezes ao ano nos semestres iniciados em janeiro e julho, sendo irretratável para o período. Tá, pessoal? Irretratável para o período. Então, aqui a gente tem lá, artigo 517. Pois façam a leitura atenta para como é que se dispõe esse período, né, de opção. A gente tem aqui o parágrafo 10. Ó, é facultado ao optante pelo Simples Nacional apurar e recolher o IPS e CBS, facultado com o regime regular aplicável a esses tributos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Aí aqui, parágrafo 11 do artigo 517, a opção a que se refere o parágrafo 10 será exercida para os semestres iniciados em janeiro e julho de cada ano, sendo irretratável para cada um desses períodos, devendo ser exercida nos meses de setembro, que vai valer para o primeiro semestre, né, seguinte, e abril, que vai valer para o segundo semestre. Ok? Aqui, então, a gente já começa a brincadeira, né? Literalmente, o que a gente sempre somos ansiosos, né? Para ver como é que fica tudo isso na prática, um pouco mais na prática ali, e saindo dessas teorias que a gente tem estudado muito, tem visto muito material sendo divulgado, muitos eventos. Então, a gente tem aqui um planejamento tributário. Opção 1, continuar no Simples Nacional e não pagar a alíquota, e pagar a alíquota simplificada dentro do regime. Diante de dificuldade em optar por recolher o IPS no âmbito do Simples, ou seja, na alíquota única que já existe hoje, não pode receber crédito, né? E transfere como crédito apenas o que for recolhido no Simples, né? Com exceção do PIS, né? Da COFINS, no ICMS é assim. Nessa modalidade, portanto, o crédito deixaria de ser pleno e passaria a ser proporcional para o adquirente. Então, eu estou posicionado no Simples, né? Quem adquire alguma coisa, bens ou serviços da minha empresa que está no Simples Nacional, já sabe que vai adquirir crédito do percentual limitado ali do ICMS, destacado, e do PIS e COFINS. Por uma questão hoje não lógica, né? Ainda que tenha tido vários pleitos no Congresso Nacional para se manter, mas hoje se acredita 9,25 para quem está no não cumulativo. Então, se acredita de forma plena os 9,25, ainda sabendo que na cadeia anterior, no caso, uma empresa do Simples Nacional recolheu apenas uma parte
desses 9,25. Com a reforma isso acaba, né, também vai ser proporcional ao que esses tributos, no caso a CBS, vai estar dentro ali da repartição, né, daquele percentual que está nas tabelas das repartições de cada tributo. Essas tabelas, esses anexos com esses demonstrativos de repartições também estão lá na lei complementar, nos anexos no final dos artigos. Portanto, quem se mantém, né, pagando os tributos dentro do Simples só vai transferir créditos proporcionais para outras empresas, sendo que hoje transfere os créditos de PIS e COFINS como se o pagamento fosse pela alíquota cheia. Isso que a gente acabou de falar. Esse passo vai deixar de ser interessante comprar de micro e pequena empresa, né? Porque eu tenho concorrentes no mercado. Tanto a sua prestação de serviço ou o seu produto, eu encontro facilmente outros fornecedores que não estão posicionados no Simples Nacional e que certamente vão me oferecer um preço mais atraente. Por quê? Porque literalmente eu vou poder tomar crédito de todos os tributos ali calculados, quando na minha relação com você vai ser um crédito limitado. A opção 2 é justamente você migrar para um sistema híbrido, né? Ou seja, você não deixa de estar no Simples Nacional, mas você sai para calcular IBS e CBS no sistema regular, tá? Continua no Simples e paga a alíquota padrão de IBS e CBS. Então, a segunda opção, né, da empresa do Simples é deixar de recolher IBS e CBS na cesta de tributos, hoje dentro lá do PGTAR, né, e fazer o pagamento desses tributos pela alíquota padrão, que ainda não foi definida. Já conversamos sobre isso. Se optar por recolher o IBS fora do Simples Nacional, a empresa se acredita normalmente e também transfere como crédito desses tributos recolhidos. Ponto positivo, pessoal, poderão transferir crédito plenamente no montante cobrado do IBS e CBS. Né? Ponto negativo, a opção de recolher IBS e CBS por fora do Simples vai significar recolher mais tributo também, porque aí você passa de uma alíquota reduzida e vai para uma alíquota que certamente vai ser maior. Né? É uma ginástica de preço, de posicionamento, de tomada de crédito que a gente tem que começar a pôr no papel, né? No caso, no Excel. E salvo o melhor juízo, do que será sistematizado. Mais obrigação acessória? Pode ser que não, né? Aí é o ceticismo falando, né? Porque se imagina realmente ter uma apuração assistida, ou seja, um conta corrente. Você vai ver notas que estão sendo emitidas, compra e venda, ao mesmo tempo como se fosse um conta corrente. Você vai ter acesso a esse ambiente via certificado, né, a um ambiente onde você está vendo o fisco trabalhar com as suas informações ali, o quanto, e já apurando débito e crédito, chegando até o dia do vencimento e você sabendo se tem saldo a pagar ou crédito a recuperar. As empresas do Simples Nacional, deixa eu ver como é que está, passar rápido o tempo aqui. As empresas do Simples Nacional poderão optar por recolher IBS-F no regime regular, ou seja, elas vão se acreditar de tudo que compõe e gerar crédito nas suas operações. Ela adquire crédito na compra, né? E para quem está adquirindo na venda, ela também passa a dar direito a crédito. Qual será o desafio? Apurarem tributos de forma não cumulativa, praticamente como operam hoje as empresas do lucro real. E que há todo um compliance em cima disso, né, pessoal? Você tomar crédito é literalmente você deixar de recolher algo, né? E isso gera um controle fundamental. Mas que se tiver um sistema por trás rodando, como se idealiza, chamado apuração assistida, né? Isso vai facilitar em muito. Mais ponto negativo: empresas do Simples Nacional não poderão se beneficiar das isenções e reduções de cargas da CBS. Isso também é importante. Não tem como a gente aqui, que nos propôs a estar destinando o nosso tempo a falar de Simples Nacional e pensar que se sair do Simples e for com um sistema híbrido, né, se você estiver posicionado em um setor que foi agraciado com alguma redução de alíquota, você vai poder ser agraciado. Não vai.
né? Não vai. Por quê? Porque você vai estar num sistema híbrido, ainda diferenciado, né? Então, você vai ter que pagar a alíquota cheia, tá? Na prática aqui, pequenos mercados, farmácia, hortifruti granjeiro e outros varejistas que comercializam produtos que tiverem a alíquota zerada com cerca de 30 itens de cesta básica, por exemplo, ou reduzida a 60%, pagarão imposto pela venda desses tributos, né, desses produtos, na alíquota do Simples Nacional. Ah, ponto positivo. Já para as empresas do regime regular da CBS e CBS, o resultado das vendas não será submetido a nenhuma tributação em observância plena aos benefícios dispostos na Lei Complementar 214. Evelyn, Pois não, a professor? gente, a gente vai poder passar um pouquinho, né? Pode, fica à vontade. Tá. Seguindo aqui, pessoal, essa simulação aqui é interessante, porque, veja bem, simulação de cenário. O impacto do crédito na competitividade do B2B, né? Que é onde você está posicionado no meio da cadeia. Né? Para tornar tangível o conceito abstrato de perda de competitividade, a simulação a seguir demonstra numericamente como a escolha do regime tributário pelo fornecedor afeta o custo final do comprador. Tá? Então, o cenário, uma empresa do lucro presumido, né? Está aqui, uma empresa do lucro presumido, compradora adquire serviço no valor de 10 mil, né? De 3 fornecedores diferentes. Então, uma empresa do lucro presumido adquire de 3 fornecedores diferentes. A alíquota padrão foi adotada aqui 26,5%, que está lá na Lei Complementar 214, a alíquota de IBS e CBS dentro da faixa do Simples Nacional para o fornecedor de 4%. Então, como a gente vê aqui, ó, tem a primeira coluna, que são os itens, a segunda, o fornecedor no Simples Nacional, padrão, né, como é hoje. Na segunda coluna, o fornecedor no sistema híbrido, e a terceira coluna, de um fornecedor do presumido. Né? Então, uma empresa do presumido se relacionando nessas 3 hipóteses. Né? Então, você tem aqui, na primeira faixa, preço da venda, 10 mil. IVA destacado na nota, está aqui o 4% calculado sobre os 10 mil. Né? Então, no regime do Simples Nacional, como é hoje, a gente adotou aqui 4%, né? Para R$ 400. Na segunda coluna, como ele agora já saiu, já está calculando fora do Simples Nacional, eu já estou usando a alíquota cheia, 26,5%. Né? E na terceira coluna, está no lucro presumido, não tem mais distinção, né, entre presumido e real para efeito do IBS e CBS, vai utilizar também a alíquota de 26,5%. Né? Na outra faixa, o valor total da nota fiscal pago pelo comprador. Né? Então, aqui a gente já tem a soma do preço mais o tributo. Né? A quarta linha, crédito. Né? Crédito. No Simples, ele está dando um crédito de 400. No sistema híbrido, ele vai dar um crédito de 2.600, assim como quem está posicionado no presumido ou no real. Então, ele já se equipara às forças, né, no sistema híbrido. Olha a diferença. Ele se mantendo no simples, ele só vai dar R$ 400 de crédito. O preço, ele é o mesmo. Mas, na verdade, a vantagem de quem está adquirindo em tomar 2.650 no exemplo aqui, não 400, né, implicitamente faz com que essa carga, né, essa carga tributária seja muito mais favorável em relacionar com quem está no sistema regular. Né? E aí a gente tem aqui as explicações, né, logo aqui embaixo, para quem é do Simples, né, o fornecedor do Simples padrão parece mais barato. Nota de 10.400, mas utiliza, né, apenas 400 de crédito para o comprador. Arca com um custo tributário oculto de 2.250, que é a diferença, né? 2.650 para R$ 400.
No segundo momento aqui, que ele está posicionado no híbrido, o fornecedor é plenamente competitivo, embora o valor total da nota seja maior, o crédito integral, né, o crédito integral que ele transfere anula o efeito para o comprador. Assim também, basicamente, no segundo momento. Então, a análise estratégica, qual a melhor estratégia aqui, o caminho do seu negócio? No B2B, né, você está posicionado ali no meio da cadeia, a competitividade desses negócios passa a depender diretamente da sua capacidade de gerar o crédito integral de IBS e CBS para seus clientes. Manter-se no Simples Nacional padrão significa tornar-se um fornecedor mais caro do ponto de vista tributário para seus clientes no regime geral. A inércia não é uma opção. Uma análise estratégica aprofundada é crucial e urgente. Para a maioria das empresas deste perfil, a opção pelo simples híbrido ou a migração definitiva para o presumido ou para o real pode se tornar, né, caminhos quase que obrigatórios em muitos casos. Aqui, uma outra percepção também prática. Deslocamento dos tributos na cadeia, margem vezes IVA efetivo. Me acompanha aqui, pessoal. Vamos lá. Empresa do Simples Nacional absorve os tributos quando estão no meio da cadeia, o B2B, tendo por consequência maior preço para quem estiver posteriormente operando, transacionando com ela. Mas estas empresas adquirentes terão interesse em adquirir algo com essas empresas do Simples? Vamos ver. Primeiro demonstrativo aqui, a gente tem uma coluna fornecedor 1, fornecedor 2 e o fornecedor 3. Aqui, nessa cadeia de operações, não temos empresa optante do Simples Nacional. No outro demonstrativo, ao lado, a gente tem o segundo e o terceiro fornecedor, o segundo fornecedor posicionado no Simples Nacional. Vamos analisar a diferença dessa operação, onde 3 na cadeia aqui estão fora do Simples, e a outra a cadeia que tem um fornecedor do Simples Nacional justamente no meio dela. Aqui na primeira demonstração, a gente vê que a margem de lucro foi mantida nos 3 momentos aqui da operação. O fornecedor 1, que vendeu por 100, teve um débito de um IVA, aqui idealizado em 28%, R$28, né? O preço pago 28 manteve a margem aqui dos 100%. Fornecedor segundo, dobrou para manter sua margem, dobrou o preço para manter sua margem de 100, aí calculou os 28% dos 200, deu 56, mas aí ele passa a tomar crédito, não cumulatividade ampla, né? Se a cadeia anterior pagou 28, né, eu tenho direito a recuperar esses 28 agora nesse momento, porque eu estou pagando 56, ou seja, equalizou, né? Consequentemente, mantive a margem dos 100. O terceiro, que é um CPF, é o consumidor final, né? Se vendeu por 300, calculou o IBS aqui, CBS 28%, deu 84%, recuperou o crédito de 56 e teve um IVA a recolher da diferença, né, de 84 para 56, 28. Praticou um preço pago de 384, manteve a margem de 100, uma alíquota efetiva de 84. E aí a gente tem aqui, todos ganham 100% de margem nessa relação. O fisco ganhou 84 na última cadeia, né? Porque quem paga o tributo no IVA sobre imposto sobre valor agregado, literalmente é o consumidor final, né? Então é ele que arcou com toda a carga tributária que foi diluída, que a gente chama de neutralidade na cadeia, não impactou o negócio, porque quando um pagou, o outro recuperou e assim vai. Agora, veja, quando tem um Simples Nacional no meio da cadeia, né? O primeiro fornecedor praticou mesma coisa, está idêntico. Ó. O segundo é Simples Nacional. Preço, para manter a margem, 200. Só que aí,
O IVA aqui é no Simples Nacional, não é 28%. Né? Então, teve um IVA aqui reduzido, 16%. Né? Ou seja, o preço pago passou a ser 218, 216. A margem caiu. A margem caiu, porque já não pôde tomar crédito na compra, né? Na etapa anterior. Está vendo aqui, ó, crédito? Não teve crédito. Simplesmente ele teve que arcar com tributo, reduzido, mas teve que arcar. Na cadeia seguinte, né, você teve um preço também pago de 384, mas aí você tem que o fornecedor no Simples Nacional perdeu 28 de crédito e o fisco também acaba perdendo aí, né? Porque ele tinha levado na outra operação 84, aqui ele passa só a levar 28. Então, qual a ginástica a se fazer? Perceba que o Simples Nacional ganha o mesmo 100, terá, para ele ganhar os mesmos 100 de margem, né, terá que vender por 246, ou seja, vai ter que mexer no preço. Tá? Logo, o preço final vai para 420. Será que o fornecedor, o consumidor final, né, o terceiro aqui, vai querer permanecer comprando desse Simples Nacional? Ele vai ter que aumentar o preço para poder manter a margem. Empresa do Simples Nacional, ao comprar de fornecedor, não tomam crédito, o que encarece suas operações, porque o imposto vira custo. Né? O imposto vira custo e não pode ser repassado integralmente. Aqui, mais um exemplo. Esse exemplo aqui também, olha, que interessante. Aqui, você tem que, por outro lado, pode ter que reduzir para se tornar competitivo, pode ter que reduzir preço. Olha esse caso aqui, uma transportadora no Simples, tá? Praticou um preço aqui de 100 mil, né? Teve um PIS e COFINS, como é hoje, né? PIS ainda no regime hoje, atual. Teve um PIS e COFINS ali de 0,94%, deu um valor de R$ 940. Margem do transportador ficou em 99,060. Empresa que adquiriu desse Simples Nacional, dessa transportadora do Simples, teve um crédito de 9,25, que a gente já conversou aqui, não foi só do 0,94, 9,25. Então teve um crédito de 9.250. Isso a gente tem que botar a mão na consciência, né? Isso não é desproporcional, né? A gente às vezes tem que tirar a camisa e botar camisa, né? Se você tira a camisa de empresa no Simples, ou tira a camisa de consumidor final e bota a camisa de quem gere os recursos sociais, né? Você há de convir, a gente há de botar a mão na consciência, há de convir que há alguma coisa aqui que não está fechando, né? É... No to be, com a reforma, a gente tem aqui a transportadora praticando a mesma coisa, né? E o adquirente, com a reforma tributária, ele passa a ter o crédito dos 940 apenas. Ele não passa mais a ter agora os 9,25, ele passa a ter o 0,94%. E o que isso quer dizer? Né? Que o preço do custo de 99 aumenta o preço do custo, né? Que estava em 90, 750 passa a ser 99,060. Um aumento de custo na ordem aqui de 8,31%. Vamos para um outro cenário. Aqui a gente mantém, né, o outro demonstrativo. A mesma coisa mesmo cenário do primeiro, só que aqui a gente está fazendo a seguinte ginástica. Agora o transportador, no simples, ele passa a estar aqui no híbrido. Né? No híbrido. E aí ele já consegue, ele mantém, não, aí não, aqui ele já teve que ele teve que fazer, né? Olha só, pessoal, o que o transportador teve que fazer para atrair esse adquirente e manter o mesmo preço que ele praticou lá, ó, 90.750. Ele teve que reduzir o preço de 100 mil para 91.612. Tá? Olha aí, para poder fazer, manter essa competitividade, já que a não cumulatividade, que antes
quem adquiria tomava 9,25, agora foi reduzida, né? Então, assim, pessoal, a reflexão na ótica e na percepção de mercado, se 84%, né, das empresas do Brasil são optantes simples, será viável simplesmente trocar de fornecedor por conta desse possível aumento de custo com a queda do crédito do PIS e da COFINS? Qual é o custo de troca desses fornecedores se a empresa compradora de fato quiser fazer esse crédito integral, né? Será que vale a pena? Será que vamos encontrar empresas maiores para comprar? Né? São cenários que têm que ser estudados. Um reposicionamento do seu cliente no Simples Nacional, da empresa que você opera, tem que ser feito urgente. Né? Isso não depende de parametrização de documento fiscal, de você ainda não estar inserido nessa fase, né? Porque as balizas estão aí já para estarem simulando. Inclusive, temos calculadora da reforma disponível, né, no site da Receita, no site de algumas Cefaz, justamente para você começar a fazer algumas simulações. No B2B, no B2C, né, quando você só vende para consumidor final, a preocupação passa basicamente não ter, né? Porque literalmente você não vai ter que fazer essa ginástica de preço e de tomada de crédito. Né? É o que a gente traz aqui. Né? A análise, para este perfil de negócio, o mecanismo de crédito tributário do IVA é amplamente relevante, né? Pois o consumidor final não aproveita esses créditos. O fato decisivo para a competitividade é o preço final na prateleira, né? No cardápio, ali, na gôndola, ali, né? Se for um comérciozinho ali do Simples Nacional, uma atividade nesse sentido aí. Em suma, pessoal, a empresa do Simples precisam analisar o peso de suas operações em todos os cenários antes da escolha do melhor regime tributário. Isso já era hoje e agora ficou muito mais aguçado. Isso porque as empresas podem atender a contribuintes do IBS, CBS, consumidores finais ou os dois. Né? Em cenários possíveis, vendas ao consumidor B2B, o cálculo por dentro pode seguir vantajoso. No B2B, optar pelo cálculo por fora, observando essas premissas da reforma, pode ser, sim, interessante. É claro que perfil de faturamento, estrutura de custo, fator R na desoneração, no posicionamento ali do anexo 3 e 4, né, podem fazer a diferença. Então, é momento de planejamento tributário e estratégico. Para o MEI, pessoal, nada muda, tá? Se a gente, lá na Lei Complementar 214, podem descer, vai estar lá um demonstrativozinho, a tabela do MEI, que só altera o nome dos tributos e a repartição, a caixinha para onde vai esses recursos. Então, não há nenhuma preocupação com o microempreendedor individual, a não ser em relação aos documentos fiscais, mas como vocês viram naquele slide que a gente falou da nota técnica, ainda não foi regulamentado. Então, nesse momento, não há nada o que fazer, inclusive documento fiscal. O papel do contador para a sobrevivência aqui do seu negócio, o que acabamos de ver nos slides anteriores não é uma decisão literalmente simples, né? Sobre se posicionar e como se manter em um ou outro regime. Mas a reflexão que eu deixo aqui para todos vocês é que realmente se faz de urgente essa necessidade. Então, pessoal, já aqui caminhando por fim, teve muitos detalhes ainda aqui sobre simulações, sobre projeções, que a gente poderia também trabalhar em planilhas Excel, poderia abrir aqui para vocês, mas o nosso propósito aqui foi justamente fazer essa pincelada. Eu até extrapolei aqui o tempo, tinha combinado com a Evelyn aqui 50 minutos, uma hora, mas já estou aqui, já extrapolei aqui. Então, fico por aqui. Eu agradeço a todos vocês e não sei nem se a gente vai ter tempo para algumas dúvidas, mas eu acho que a gente pode abrir, Evelyn, aí é com você também. Oi, A gente pessoal. pode. Ah, vai abrir para perguntas, Márcio? Então, acho que a gente pode. Sei que eu não sei como é que está a demanda, né? Mas a gente poderia, pelo menos, selecionar umas cinco.
Tá ok. Até o momento, só uma pessoa no chat que perguntou se o senhor iria abrir para perguntas. Então, a gente fica aí limitado, porque o nosso tempo também já extrapolou um pouquinho. Eu queria passar todo esse conteúdo para vocês, porque sair de um evento como esse, o tempo hoje é dinheiro, né? E é precioso. Então, quando a gente se destina a estar aqui nesse momento dessa troca, né, conteúdo é o que a gente está buscando, né? E é claro que gera dúvida também, mas a dúvida a gente vai trabalhar nisso, quem sabe oferecer para vocês aí um treinamento com mais tempo para a gente trabalhar e interagir. Exato. Então, senhora Denise, Daisy, né? Pode fazer sua pergunta. Daisy. Oi, Daisy. Isso, pode abrir o áudio, pode perguntar, Daisy. Tá ouvindo? Agora Tô. Tá? sim. Tá. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho uma empresa do Simples, tá? Em que ela paga o ISS e o ICMS fora do regime do Simples. Nessa transição que vai ter obrigatoriedade das empresas em janeiro de 26 colocar as alíquotas para teste, essas empresas que estão fora do regime do Simples, do ICMS e do ISS, fariam parte desse regime normal? Então, você está recolhendo ICMS e ISS fora do Simples por conta do Isso, sublimite. Por conta do isso. sublimite. Perfeito. Então, lá naquele print daquele print da nota técnica, né, do nosso slide aqui, né, Uhum, lá inclusive fala do sublimite. Ou seja, não é para fazer nada, tá? Não tá. é para fazer nada. Fique tranquila, porque isso é a última nota técnica que foi aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo? Isso. CRT2 foi contemplado, excesso de sublimite. Então, assim, tá fora. Não é para fazer teste, calcular, apurar aquele 0,1 e 0,9 de IBS e CBS. Tá Agora, ok. isso, Ah, tá bom? A gente sabe que, me apropriando aqui daquele slogan da Band, né? Em um minuto tudo pode mudar, né? Então, uhum, assim, o que eu te afirmo é hoje, até a presente data, né? A nota técnica vigente é essa, e nos fóruns de debate eu não vi ninguém também ventilando a possibilidade de estarem já querendo soltar alguma coisa para mudar isso. tá. Posso fazer só mais uma pergunta, Márcio? É o seguinte, vai ser Claro? bem rápido. A nota técnica que você está se remetendo aí, que eu tenho ali em mãos, ela diz que a partir de 5 de outubro agora de 25 nós já podemos fazer os testes na nota aqui do nosso estado, do Rio, né? Sim. Acontece que eu estou conversando com outras consultorias tentando entender se eu posso ou não, e eles simplesmente estão dizendo para a gente que não tem ainda nada regulamentado pelo Estado para que eu possa fazer esse teste. Isso é verdade ou não? Eu diria que não. Eu diria que não. Porque, vamos lá. Simples, você não vai precisar fazer esse teste agora. Aham, Tá? Beleza. Mas se for uma empresa que não esteja no simples, tá? Você já pode sim fazer o teste. Por quê? Porque a gente já tem os layouts, a gente já tem as notas técnicas que dá todas as instruções, né? E todos os campos que devem ser observados para estarem sendo contemplados, que são as notas até que está chamando dos esquemas, das tags, né? Já estão contemplados para você fazer a simulação. Então, assim, as empresas piloto já estão fazendo isso e não é porque você não foi credenciado, a sua empresa, seu cliente não foi credenciado nesse projeto piloto que você não pode estar fazendo. Né? Tanto a Cefaz quanto a própria Receita já disponibilizou você enviar o XML e ter um retorno para saber se ele está adequado, se ele está aderente às notas técnicas ou não. Eu tive agora, na semana passada, lá no Ponte Rio, em São Gonçalo, e tinha muitos desenvolvedores lá, né, que a gente conhece. E a maioria dos desenvolvedores já estão trabalhando no layout, na parametrização dos seus clientes. Então, assim, o que acontece é que tem alguns estados, municípios,
que não aderiram ao ambiente nacional. Eles vão continuar com seus sistemas e vão simplesmente adequar a nota fiscal, e na hora que eles estiverem enviando isso, fazendo a ponte dessas informações para o ambiente nacional, eles vão fazer uma adequação. Né? Porque, por exemplo, nota fiscal de serviço eletrônica era um padrão ABRASF. Né? Muitos municípios adotaram esse padrão ABRASF. Agora, com esses novos campos introduzidos nos documentos fiscais, você tem que aderir, né, a esse layout, a esse enviar o XML dentro desses padrões. E aí você vai simplesmente optar, ou eu esqueço o meu sistema, que teve um custo, né, para os estados, para o município também, é claro, e eu abandono, passo a adotar do zero toda uma sistematização aqui interna para o ambiente nacional, ou eu continuo do jeito que eu estou, insiro só os campos ali para atender os meus contribuintes, né, que precisam desse layout, e faço um deparo na hora que eu for fazer a ponte desses XMLs com o ambiente nacional. Então, assim, não há nenhum impedimento. Muito obrigado, Eu tá, participo, pelo tá bom? esclarecimento. Participo de alguns fóruns aqui com muitos desenvolvedores, né, que estão assim trabalhando incessantemente, porque eu nem sabia que esses desenvolvedores que também nos oferecem soluções, né, eles também oferecem soluções para os entes também públicos, né, e para estar atendendo esses layouts também de documentos fiscais. E, pasme, tem desenvolvedores que atendem 400 municípios, né, e cada município tem o seu layout próprio. Né? Então, assim, eu estou vendo na prática também a dificuldade desses desenvolvedores tá tendo que adaptar município por município a demanda dessa troca com o ambiente nacional. Mas isso, para nós, contribuintes, nada impede que a gente já tenha esses campos todos mapeados, já tenha feito deparo de NCM, de CSD, de CClass-Tab, se tem CClass-Trib, se aquele C benefício, né? Se você tem benefício fiscal, tem campo também para isso. Então, se você tem que fazer esse deparo. E mais, nota fiscal de serviço, NBS, né? Vamos ter que ter essa parametrização também. Estamos aguardando para a gente fazer um deparo com a lei complementar 116, lá com os serviços, com todos os NBS, que vai ser preciso também ter essa parametrização. Ok, obrigado, tá? Por nada. Oi, Eu que Márcio. agradeço a Olá, pergunta. tudo bem? Ah, meu Deus, que alegria, que Fiquei aqui alegria. quietinha porque entrei um pouquinho depois do começo, mas peguei bem do seu início. Sua apresentação bastante completa, são muitos itens, e como você falou, temos que vestir várias camisas nessa caminhada, porque temos que olhar fornecedor, temos que olhar comprador, temos que olhar o que vai para a prateleira, o que vai para o consumidor final, enfim, é necessário sim que a gente fique alerta, né? As pessoas que estão lidando com o Simples Nacional e essa reforma tributária comecem agora a ensaiar, a treinar, para ter tempo, então, no início de 2026, janeiro de 2026, já estar com menos dúvidas. E sua apresentação, acredito que tenha atendido bastante dúvidas, né? Atendido aí a algumas questões que, às vezes, só lendo a legislação a gente não consegue perceber detalhes, e com uma apresentação mais detalhada e mais prática, a gente fica mais atenta e vê que ainda temos que estudar muito mais. E creio que, dentro da sua possibilidade, a gente ainda peça a você para voltar com outras conversas e também a gente ter chance, as pessoas que estão assistindo agora, até de fazer alguns questionamentos, algumas perguntas que possamos direcionar para você, responder de alguma forma ou marcarmos, né, um outro momento em conjunto, que uma dúvida pode ajudar a outras pessoas também. E aí depois a gente vê o que é melhor nós fazemos para ajudar mais colegas a estarem mais preparados para a nova aplicação.
E a Evelyn tinha colocado para nós tirarmos uma foto. Márcio, a gente costuma Opa. sempre tirar uma foto, e aí creio, Evelyn, que seja necessário fechar a apresentação, como é necessário Sim, fazer. sim, é melhor, melhor. Professor, se Tá, puder, fechar, por favor. tá bom. Que aí mais colegas poderão estar na nossa foto e depois passarmos aí